A gente tem colocado aqui mais dois exemplos, aqui no vídeo 39, sobre aplicações da equação de Bernoulli. Tá? Então, esse primeiro exemplo aqui ele é bem qualitativo, né? Vai envolver relações entre velocidade do fluido e pressão interna ao fluido que está escoando no interior de uma tubulação com diferentes espessuras e diferentes profundidades, né? Diferentes alturas. Tá? E esse outro exemplo aqui, aplicando também, né, a equação de Bernoulli, relacionando pressões, velocidades e área da tubulação em diferentes regiões. Tá? Então vamos começar por esse exemplo aqui. Tá? Ele é bem qualitativo, mas ele vai ser bem ilustrativo aqui dos conceitos que a gente já estudou nesse capítulo. Tá? Então é o seguinte, eu tenho um líquido que está escoando, né? Aqui está a entrada da tubulação, aqui está a saída dela. Então o escoamento é nesse sentido aqui. Tá? De novo, é um escoamento sem turbulência, sem atritos, como a gente está tratando nesse capítulo. Né? Isso garante a validade da equação de Bernoulli. Tá? Então, essa tubulação ela começa fininha, ela passa por uma região aqui mais espessa, aqui ela mantém a espessura dela até as proximidades aqui do ponto 3, depois ela larga novamente. Né? Então, aqui é a menor espessura, do ponto 2 até o ponto 3 é uma espessura intermediária, e aqui é a maior espessura. Tá? E aí, o exercício está pedindo para a gente organizar esses pontos com relação à vazão do fluido que está passando por cada um deles, a velocidade do fluido que está passando por cada um deles e a pressão interna do fluido em cada um desses 4 pontos. Né? Então, a gente ordenar, por exemplo, em ordem crescente, de vazão, velocidade e pressão no interior do fluido. Tá? Bom, logo de cara, vamos começar pela vazão, que é o mais fácil. Ó, gente, logo de cara a gente sabe que a vazão, num escoamento desse tipo aqui, um escoamento ideal, a vazão ela é constante. Né? Por quê? Porque a vazão ela me dá a quantidade de litros por segundo de líquido que está passando em cada região. Como essa tubulação está totalmente preenchida, se entrou 1 litro de água por segundo nessa região, vai ter que sair 1 litro de água por segundo nessa região. Né? Se essa tubulação não tem nenhuma perfuração ou não tem nenhuma fonte de água interna dela, então tudo que entra tem que sair para conservar a massa de fluido que está passando por cada região dessa tubulação. Né? Eu não estou tendo nem ganho, nem perda de líquido durante esse processo de escoamento. Então a vazão, né, vamos começar por aqui. Ó. A vazão é constante. Vazão é igual ao R, que é o produto da área da tubulação com a velocidade. Né? Se a gente lembrar em termos de unidades, R, unidade de vazão, metro quadrado vezes metro por segundo, vai dar metros cúbicos por segundo. Ou seja, volume de líquido por segundo que está passando em cada região da tubulação. Então, pela conservação da massa, eu sei que a vazão R1 é igual a R2, que é igual a R3. A velocidade do fluido muda de ponto a ponto devido à mudança na área da seção transversal do encanamento. Mas o produto A vezes V é sempre constante. Né? Então, R1 é igual a R2, que é igual a R3. Isso aqui é simplesmente consequência, né, da conservação de massa. Isso aqui é conservação, vem, né, da conservação da massa. Conservação de massa que está passando ali pelo interior da tubulação. Tá? Agora vamos ver em termos de velocidade. Né? Então, esse aqui vamos numerar isso aqui. Né? Essa aqui é a primeira resposta. A segunda é referente às velocidades. Bom, então a vazão R é igual a A vezes V, que é uma constante. Então, quanto menor a área, maior a velocidade. Onde que eu tenho a menor área da seção transversal? No ponto 1. No ponto 2 no ponto 2 e 3 eu tenho uma área intermediária e no ponto 4 eu tenho a maior área. Né? Então, como a vazão é constante, a área é inversamente proporcional à velocidade. Menor área significa maior velocidade. Né? Se eu desenhasse aquelas linhas de corrente, né, passando no interior da tubulação, as linhas de corrente aqui iam ficar bem pertinho uma da outra, aqui elas teriam um certo espaçamento uma em relação à outra, né? Mas as linhas de corrente estão menos concentradas do que no ponto 1
e aqui as linhas de corrente seriam mais espaçadas, né, em relação aos outros pontos. Então, isso por causa o espaçamento entre as linhas está relacionado com a velocidade, né? Quanto mais concentradas estão as linhas de corrente, maior a velocidade, né? Aquele esquema que a gente aprendeu a representar. Então, mas pela fórmula fica nítido isso, né? Aqui eu tenho, como o A é constante, como a vazão é constante, menor a área, maior a velocidade. Então, eu sei que a área A1 é menor do que A2, que é igual a A3, né? A área no ponto 2 é igual ao ponto 3, que é menor do que A4. Então, isso me dá que a velocidade, as velocidades vão seguir a tendência inversa aqui, né? A velocidade no ponto 1, ela é maior do que no ponto 2, que é igual a do ponto 3, que é maior do que no ponto 4. Então, essa é a pergunta 2. E a 3 relaciona, aqui ele questiona as pressões, né? Onde que a pressão é maior. Então, para a gente trabalhar agora com as pressões, vamos trabalhar com os pontos 2 a 2, né? Vamos aplicar a equação de Bernoulli para esses dois pontos, depois para o ponto 2 e para o ponto 3, e para o ponto 3 com o ponto 4. Tá? Então, vamos começar com os pontos 1 e 2. Tá? Então, olha só, vamos escrever aqui no cantinho. Pressão no ponto 1, pressão no ponto 1, mais ρgy do ponto 1, mais meio de ρ V1 ao quadrado, é igual. O ponto 2 está na mesma altura do ponto 1. Né? Então, aqui eu vou ter pressão no ponto 2, mais ρgy do ponto 2, que vai ser o mesmo do ponto 1, né? Vai cortar com esse aqui, mais meio de ρV2 ao quadrado. Então, vamos ver o que isso vai dar para a gente. Eles estão a uma mesma altura, então essa coordenada aqui vai cortar com esse termo, né? Então, eu vou ter aqui o seguinte, P1 mais meio de ρV1 quadrado é igual a P2 mais meio de ρV2 ao quadrado. Ou seja, quando eu tenho um escoamento horizontal, né? Ou seja, quando eu tenho dois pontos que estão a uma mesma altura, numa tubulação, o que a equação de Bernoulli fala para a gente? Quanto maior a velocidade, menor a pressão. Isso a gente já discutiu, né? É o caso lá do aerofólio do carro, da asa do avião, né? Na região onde o ar flui mais rapidamente, que é na parte de cima da asa, por exemplo, da asa do avião, a pressão é menor. Na parte de baixo da asa do avião, o fluxo de ar é mais lento, então a pressão é maior. Né? É isso que a equação está dizendo. Aqui, para manter essa igualdade, P1 mais meio de ρV1 quadrado, P2 mais meio de ρV2 ao quadrado. Para manter essa igualdade, se o V1 é maior do que o V2, né, que o V1 é maior que o V2, se esse termo é maior do que esse, né, se o V1 é maior do que o V2, para manter a igualdade, o P1 tem que ser menor do que o P2. Né? Isso fica claro se a gente escrever assim, o P1, pressão no ponto 1, aliás, vamos fazer assim, pressão no ponto 1 é igual. Ou então não, vamos manter pressão no ponto 2, é igual a pressão no ponto 1, mais meio de ρ vezes, olha só, isolei aqui o P2, mantive o P1, tá lá, vou pegar esse cara e vou passar subtraindo aqui, então vai ficar meio de ρ vezes V1 quadrado, menos V2 quadrado. Quem que é maior, o V1 ou o V2? A velocidade do fluido nesse ponto é maior do que nesse, né? A velocidade no ponto 1 é maior que no ponto 2. Então, esse termo aqui é um termo positivo. Significa que a pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 1 mais um número positivo. Então, necessariamente, a pressão no ponto 2, né? Então, a pressão em 2, ela é maior do que a pressão no ponto 1. Então, para o escoamento horizontal, quanto maior a velocidade, menor a pressão. Então, aqui a velocidade é grande, a pressão é baixa. Aqui a velocidade é mais baixa, a pressão é mais alta. Né? Então, o P2 é maior do que o P1. Então, vamos deixar ali guardado. Né? Vamos comparar agora
o ponto 2 e o ponto 3, tá? A velocidade do fluido vai ser a mesma para os dois, porque o encanamento tem a mesma espessura. Então, a diferença de pressão entre o ponto 2 e o ponto 3 vai ser apenas devido à diferença de profundidade, né? Diferença de altura da coluna de líquido. Vamos aplicar a equação de Bernoulli para o 2 e para o 3. Vamos fazer aqui no cantinho. Então, a pressão no ponto 2 mais ρGy no ponto 2 mais meio de ρV2 ao quadrado. Isso é igual a pressão no ponto 3 mais ρGy no ponto 3 mais meio de ρV3 ao quadrado. Bom, a velocidade é a mesma, né? De novo, como a vazão é constante, se a área é a mesma, a velocidade tem que ser a mesma, né? Então aqui, ó, esse termo, meio de ρV2, vai cortar com esse termo. É a mesma densidade, né? O fluido é incompressível, então a mesma densidade, e aqui no caso as mesmas velocidades. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o P3 menos o P2, vamos ver. Então a pressão, aliás, vamos fazer o P3, né? Põe isolar o P3. P3 é igual a pressão no ponto 2 mais, então ó, isolei aqui o P3, mantive o P2 do lado esquerdo, vou passar esse cara aqui subtraindo. Rho vezes G, vezes, mantive esse cara, né, e estou passando o Y3 para cá subtraindo. Então vai ficar Rho vezes G, Y2 menos Y3. Olha só, gente, esse termo aqui, ó, ρ vezes G, Y2 menos Y3. Esse cara aqui é um número positivo ou negativo? Y2 é a altura do ponto 2. O Y3 é a altura do ponto 3. O ponto 2 está mais em cima, né? Então, esse termo aqui é positivo. Então, o que essa equação está dizendo? Que a pressão no líquido no ponto 3, pressão interna do líquido no ponto 3, é igual à pressão que eu tenho no ponto 2, mais uma coisa positiva. Então, a pressão no ponto 3 tem que ser maior do que a no ponto 2. Aquilo que eu também já comentei com vocês, né? Isso é um resultado que vem direto da equação de Bernoulli. Se você tem dois pontos onde a velocidade do fluido é a mesma para os dois, a diferença de pressão é devido apenas à diferença de profundidade entre eles. Ou seja, a diferença de pressão é devido à pressão manométrica do líquido, né? Ou seja, a pressão devido à altura da coluna de líquido conectando os dois pontos, né? E é justamente o que eu tenho aqui, ó, Rho vezes G vezes Y2 menos Y3. O que é esse termo aqui, gente? Y2, que é essa altura toda, menos o Y3. Vai dar essa altura aqui, ó. É justamente a distância vertical entre os dois pontos, né? Então, esse ρ vezes G vezes a altura é a pressão manométrica devido à altura da coluna de líquido, tá? E agora, relacionando 3 e 4. Relacionar o 3 e 4 é muito parecido com relacionar o 1 e o 2, né? O raciocínio vai ser igualzinho esse primeiro aqui, ó. São dois pontos que estão a uma mesma profundidade. Então, quanto maior a velocidade, menor a pressão. Quanto menor a velocidade, maior a pressão. Então, no ponto 3, a velocidade é maior ou menor do que no ponto 4? A velocidade no ponto 3 é maior do que no ponto 4. Então, ó, no 3 e no 4, eu tenho um escoamento horizontal. Então, como o V3 é maior do que o V4, né, e eu tenho um escoamento horizontal, isso implica, então, que a pressão no ponto 3, a pressão no ponto 4, é maior do que no ponto 3. Né? Quanto maior a velocidade, menor a pressão. Então, a velocidade aqui é maior, a velocidade aqui é grande e a pressão é pequena. Aqui a velocidade é pequena, né, porque a área da tubulação é grandona. A velocidade aqui é pequenininha, a pressão é grande. Então, a pressão P4 é maior do que P3. Então, como é que ficou o ordenamento aqui, né?
o P1 é menor que o P2, o P2 é menor que o P3 e o P3 é menor que o P4. Né? Então, ficou a ordem crescente dessa forma. Né? Pressão P1 é menor que P2, é menor do que P3 e menor que P4. Né? Então, o ordenamento dos pontos, né, na sequência, é justamente o ordenamento das pressões. Tá? Então, lembra sempre, né? Para escoamento horizontal, né, dois pontos são a mesma profundidade, a mesma altura. Maior velocidade, menor pressão. Para dois pontos onde a velocidade do fluido é a mesma, a diferença de pressão é devida à diferença de altura. Né? Bateu a dúvida, aplica a equação de Bernoulli que você vai ter isso automaticamente. Tá? Tanto para o escoamento horizontal, quanto para o escoamento onde você tem dois pontos com a mesma velocidade de fluido. Tá legal? Beleza, aí vamos fazer esse segundo exemplo aqui para fechar o vídeo 39. Um exemplo bem tranquilo também. É o seguinte, você tem aqui um reservatório de água, por exemplo, um reservatório de um líquido qualquer, uma lagoa, por exemplo. Tá? E aí você tem aqui uma montanha e aqui, na parte de baixo da montanha, você colocou um gerador de energia elétrica, por exemplo. Tá? E aí você vai passar uma tubulação por dentro da montanha, vai perfurar ela, né? E vai conectar o reservatório de água, né, a lagoa, por exemplo, onde a água está represada, até o gerador. Tá? E aí, quais que são os dados conhecidos do problema? Né? Eu conheço a área da tubulação, a área de entrada e a área de saída da tubulação, e conheço o desnível, né, a diferença de altura entre a entrada da tubulação e a saída dela. Aí conheço a velocidade de entrada da tubulação também. Tá? Eu coloco aqui um medidor de velocidade e sei a velocidade com que o líquido está entrando naquela tubulação ali. Tá? Então, ele quer saber qual que é a diferença de pressão na saída da tubulação e na entrada. Né? Qual que é a pressão na saída aqui, subtraída da pressão na entrada do lado de cá. Tá legal? Então, é um problema que envolve escoamento de fluidos, envolve a equação de Bernoulli. Tá? E é um escoamento ideal, né? Não tem turbulência, não tem atrito, nem nada, eu vou aplicar a equação de Bernoulli. Tá? Mesmo que tenha atrito e turbulência, a equação de Bernoulli te dá uma primeira aproximação a respeito da pergunta que você quer responder. Tá? Então, olha só, gente, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, então, um ponto na entrada da tubulação e um ponto na saída. Né? Porque aqui eu conheço a velocidade e conheço a área da tubulação, aqui eu conheço a área, conheço o desnível e quero saber a pressão nesse ponto, né? E subtrair essa pressão dessa. Tá? Então vamos pegar um ponto aqui logo na entrada, esse ponto aqui, por exemplo, né? Que eu vou chamar de A, e esse ponto aqui logo na saída que eu vou chamar de B. Tá? Então olha só, a pressão no ponto A mais ρ vezes G vezes Y do ponto A, daqui a pouco eu vou desenhar o sistema de coordenadas ali, né, para achar o YA, mais meio de ρ vezes a velocidade no ponto A ao quadrado, é a velocidade de entrada do líquido, né, que ele me deu aqui, ó, a velocidade de entrada. Então vai ser o VE ao quadrado. Isso é igual a pressão na saída do fluido, pressão no ponto B, mais ρ vezes G, coordenada Y do ponto B, mais meio de densidade do líquido, velocidade na saída do fluido, né, na saída da tubulação, elevado ao quadrado. Né? Então, para a gente achar as coordenadas Y aqui, eu vou desenhar um sistema de coordenadas. Vou desenhar um sistema de coordenadas bem simples, né? Olha só. Eu vou colocar assim, a origem do meu sistema de coordenadas coincidindo com a saída da tubulação e eu vou orientar o meu eixo Y para cima. Né? Dessa forma aqui. Ó. De novo, a origem do meu sistema de coordenadas eu ponho onde eu quiser. Poderia ter colocado a origem mais embaixo, mais em cima, tanto faz. Porque no fim das contas, o que vai interessar para a gente é a diferença de altura entre a entrada e a saída. E a diferença de altura é o meu desão, né? Que é um dado do problema. Então, olha só.
A pressão no ponto A, eu não conheço quanto que vale, nem a pressão no ponto B. Mas o que ele está me perguntando é a diferença de pressão. Né? Então, eu preciso manipular os outros termos para achar o PB menos o PA. Né? Então, no fim das contas, o que eu quero é achar uma expressão para o PB menos o PA. Né? Eu não sei quanto que vale precisamente, qual que é o valor numérico da pressão no ponto B e no ponto A, mas não me interessa. O que eu quero é a diferença de pressão entre os dois, tá? O que ele está me perguntando. Então, algumas coisas aqui, né? Olha só. Coordenada y do ponto A. Ó, coordenada y do ponto A, né? Então, aqui é essa altura aqui, ó, que eu vou chamar de Dzão, tá? Então, esse y aqui, ó, é o Dzão. Tá? E a coordenada y do ponto B é 0. Então, esse cara aqui, ó, é 0. Tá ok? E o desnível entre os dois é justamente o Dzão, né? Você vê que essa altura menos essa é D menos 0, que é o próprio D. Né? É o desnível entre a entrada e a saída da tubulação. Tá? Beleza, olha só, eu não conheço a velocidade de saída do fluido, mas eu sei que a vazão se conserva, né? Área vezes velocidade nesse ponto é igual a área vezes velocidade naquele outro ponto. Então, pela conservação da vazão, né, eu vou ter aqui área da entrada vezes a velocidade na entrada é igual a área na saída vezes a velocidade de saída da tubulação. Né? E então, eu não conheço o V de saída, mas consigo calcular a partir do V de entrada. Então, a velocidade na saída da tubulação, o V de saída, é igual à área de entrada dividido pela área de saída vezes a velocidade na entrada. Então, é isso que eu vou substituir ali. Ó. Eu vou ter, então, que PB. Agora, o que eu quero é esse sujeito menos esse. Então, o que eu vou ter? O PB, pressão no ponto B, menos a pressão no ponto A. Então, PB menos PA é igual. Passei o PA para lá subtraindo, tá? Então, o que sobrou do lado esquerdo aqui? Ó? Rho vezes G vezes D. Rho vezes G vezes D. Mais meio de Rho VA ao quadrado. Mas, né? Então, peguei esse termo aqui. Peguei esse termo aqui. Esse cara aqui, ó, eu vou passar para cá subtraindo. Né? O PA eu passei subtraindo, tá lá. O Rho GD eu mantive desse lado. Meio de Rho VA ao quadrado está aqui. E esse cara aqui eu vou passar para o lado esquerdo subtraindo. Então vai ficar com um sinal menos. Né? Então menos meio de Rho vezes a velocidade de saída ao quadrado. Mas a velocidade de saída ao quadrado é a razão entre as áreas ao quadrado, VA ao quadrado. Né? Então vai ficar a área da entrada sobre a área de saída ao quadrado vezes a velocidade de entrada ao quadrado. Então pronto, né? PB menos PA eu vou chamar de ΔP. O ΔP, pressão do líquido na saída menos a de entrada, é Rho GD Rho vezes G vezes D, mais meio de, vou colocar o Rho velocidade de entrada ao quadrado, vou colocar em evidência, meio de Rho VE ao quadrado, que multiplica. Aí o que vai dar isso aqui? Ó? Vai ficar então, dentro do colchete, 1 menos a área de entrada ao quadrado dividido pela área de saída ao quadrado.
Né? Então aqui, ó, ΔP, a pressão na saída menos na entrada é igual ρ vezes G vezes D mais meio de ρ V ao quadrado, pus em evidência. Então aqui vai ficar 1 menos, aqui meio de ρ V ao quadrado, já está aqui, sobrou a área da entrada sobre a área de saída elevado ao quadrado. Juntando aqui essa fração, né, só para ficar com uma expressão mais arrumada, eu vou ter o seguinte, aqui vai ficar o mínimo múltiplo comum aqui, a área de saída, ou então não, para ficar mais explícito o que eu quero falar na sequência, vou deixar como estava. Vou deixar assim, 1 menos, estava assim, né? 1 menos a área de entrada sobre a área de saída ao quadrado. Certo? Então, ΔP é ρGD mais meio de ρVE ao quadrado menos 1 vezes, né? 1 menos a área de entrada sobre a área de saída ao quadrado. Tá? Vamos destacar essa expressão aqui, que é a resposta do problema, né? No fim das contas. Então, olha só, gente. Você quer, no caso de um gerador, né? Um gerador de energia, por exemplo, você quer que a pressão de saída do líquido seja grande o suficiente, né, para ele empurrar a turbina lá do gerador e produzir bastante torque, né, naquela turbina e produzir uma tensão alternada bastante intensa, né, uma corrente alternada bastante intensa. Né? Então, para você otimizar um sistema desse tipo, você precisa fazer com que a área de saída da tubulação, seja bem maior do que a área de entrada. Porque olha só, primeiro você tem que ter um desnível considerável, né? Quanto maior o desnível, maior o ΔP, ou seja, maior a pressão no ponto B em relação ao ponto A. Né? A pressão aqui no ponto A é devido a pressão no ponto A você não mexe, né? Porque ela é determinada aqui pela entrada do sistema, né? Pela a altura da coluna de líquido e a pressão atmosférica. Né? Então, essa pressão no ponto A você não regula. O que você regula é o desnível entre a entrada e a saída e a área da tubulação, a área de saída. Né? Então, olha só, se a área de saída for bem maior do que a área de entrada, você vai ter que ρGD mais meio de ρV ao quadrado. Esse cara aqui, ó, se a área de saída for maior do que a área de entrada, esse colchete aqui é um número positivo. Então, você vai ter um número positivo somado com outro número positivo. Né? Então, se a área de saída for bem maior do que a área de entrada, esse termo aqui vai ser pequeno. Então, isso aqui vai dar próximo de 1. Então, você vai ter isso mais um número positivo. Né? Então, você vai ter um ΔP mais elevado, ou seja, a pressão de saída do líquido vai ser bem maior do que a pressão de entrada. E é isso que você quer para aumentar a eficiência da geração de energia. Né? Então, para otimizar o sistema, você faz um desnível grande entre a entrada e a saída e faz com que a área de saída da tubulação seja maior do que a área de entrada. Tá legal? Então, uma aplicação prática aí da equação de Bernoulli. Beleza? Então, na sequência, a gente faz mais um exemplo, 20 e 40, e depois a gente passa para o próximo conteúdo, que vai ser oscilações e ondas, né? Que aí a gente vai entrar na etapa final do nosso curso. Tá legal?